Olá, bom, hoje então a gente vai finalmente conversar sobre a trilogia Divergente. Esse provavelmente é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal de todos os tempos. Enfim, vamos lá, esse dia chegou. Como vocês podem ver, eu não vou ficar mostrando os livros pra vocês, porque os livros já não estão mais comigo. Eu os peguei emprestados de uma aluna minha, já devolvi tudo direitinho. E é isso então. Eu li então os 3 livros da trilogia e li também aquele livro extra, né, o 4, que teoricamente é um livro de contos, né, que envolve ali o mundo de Divergente, mas não é bem assim, enfim, a gente vai chegar lá. Então tá, esse vídeo aqui, gente, é um vídeo cheio de spoilers, tá? Mesmo porque eu vou falar de uma trilogia, eu não vou falar de cada um dos livros separadinhos. Então espere spoilers, tá? Spoilers dos grandes. Então eu estou avisando, vai ter spoiler, tá? Então caso você aí tenha algum interesse em ler essa trilogia, ainda não leu, tem aí perdido na estante, vai ler um dia, pode deixar pra ver esse vídeo depois, não tem problema nenhum. Ou veja, de repente você desiste, né? De ler esses livros. Mas assim, gente, primeiro eu preciso começar explicando pra vocês que eu vi problemas nessa trilogia. E vi problemas dos grandes, dos cascudos, como eu vi também em Hunger Games. Não sei se vocês se lembram, mas na época em que o 3º livro ainda não estava lançado aqui no Brasil, eu tinha comprado o box, né, internacional dos 3 livros, li Hunger Games, achei o primeiro livro sensacional, até aquele momento em que você percebe que a editora disse assim, vamos fazer uma trilogia? E aí, no finalzinho ali do livro, você tem aquela mudança, né? Porque assim, o jogo que tava rolando ia ter apenas um ganhador e de repente assim, não, agora nós vamos ter 2 ganhadores, né? E aí fica um gancho gigante pro próximo livro. Ali eu desisti de vez, assim, quer dizer, desisti não, eu continuei lendo, mas eu já sabia que ia ser ladeira abaixo, foi o que aconteceu, na minha opinião, tá, gente? Então é isso, pra mim Hunger Games, o primeiro livro, é muito bom até esse plot twist aí que tem no finalzinho do livro. Mas tá, o que acontece com Divergente? Isso meio que vai acontecer de novo. O primeiro livro é bacana, porque o primeiro livro vai ter, assim, a descrição do ambiente, você vai meio que entender por que existem aquelas divisões em facções, etc. A gente vai conhecer a personagem principal, a gente vai conhecer ali as pessoas que estão lidando com ela, etc. Então, assim, é um livro de reconhecimento, digamos assim. E até aí tudo bem. Só que chega o 2º volume, e assim, um diferencial da trilogia Divergente, que eu vou dizer pra vocês, que eu entendi, mas vamos ver se vocês concordam comigo, é o seguinte, geralmente nas trilogias, o 2º volume de trilogia é geralmente onde você vai ter a encheção de linguiça, certo? Então você tem o primeiro livro, que é aquele que vai te apresentar os personagens, vai te apresentar o ambiente, vai te dar um conflito a ser resolvido. E o 2º livro é aquele livro assim de queda de energia, né? Tipo, vamos ver agora o que tá acontecendo com cada um desses personagens, criar uma traminha ali no meio, criar um plot twist ou um cliffhanger daqueles, né, pra deixar a pessoa ansiosa pro 3º livro. Geralmente o 2º livro é assim. Em Divergente eu não senti isso. Eu achei que o 2º livro foi um bom complemento do primeiro, né? Que você tem aquela coisa da Divergente, né? Da personagem principal sendo testada e retestada, né? Ali pelos opositores, digamos assim, que estão tentando descobrir segredos sobre como funcionam esses divergentes e etc. E aí, o 3º livro, que é quando você tem aquela mudança de ambiente, digamos assim, a coisa muda, o jogo vira, né, como vocês têm dito aí ultimamente, aí é que entra toda a encheção de linguiça. Gente, o 3º livro é assim, sei lá, é inacreditavelmente ruim. É como se a autora estivesse destruindo, sabe, tudo aquilo que ela tinha construído nos primeiros livros, e jogando na tua cara, assim, sabe? Tipo, eu vou fazer o que eu quiser com essa história, sabe? E acontece aquilo, né, que foi o grande spoiler, que eu não sabia. Minha aluna, Carol Chedi, que gritou na sala outro dia que isso aconteceu, eu falei, caramba, eu não sabia. Enfim, mas a personagem principal, eu vou dar o spoiler, lembra que a gente tinha combinado, ela morre nas últimas páginas do livro. E aí tem aquela coisa de, a vida continua, a luta continua, e enfim, a gente percebe que a autora tentou fazer toda aquela coisa da jornada do herói, né, com a menina. Então você tem toda a transformação dela, daquela mocinha da facção Abnegação, que vai parar na audácia e que vai se transformar na grande heroína da história, e que vai ter aquele final em que ela vai se sacrificar pelo bem de todos, aquela coisa toda, história meio Jesus Cristo, digamos assim, mas tá bom. Então é isso que acontece.
Então você pode até pensar assim, outro diferencial bacana dessa história é que o final não é assim, aquele amorzinho todo, de final feliz, ou final ainda há esperança para todos nós. Não é bem assim o final desse livro. Mas mesmo assim, gente, vamos combinar que você não precisa de 13 livros de 500 páginas para contar essa história. Não, aquilo ali poderia sim ter sido enxuto em um livro só e olhe lá, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Eu não vou falar muito da sinopse porque é uma história já batida e rebatida, mas o que acontece é o seguinte, você tem essa garota que mora com os pais dentro dessa facção chamada Abnegação. E aí ao longo do primeiro livro a gente vai descobrindo que existem outras facções. O que acontece? Então vamos lá. Aparentemente houve uma grande guerra e essa sociedade distópica, né, dentro de Divergente, ela não é pós-apocalíptica, ela é pós-guerra. Então houve uma grande guerra e aí, enfim, essas pessoas ali que lideram hoje essas facções meio que tinham chegado à conclusão brilhante de que a guerra só existe por causa de alguns defeitos que o ser humano apresenta. Então, por exemplo, o egoísmo, e agora eu não vou lembrar de mais nenhum, mas enfim, vocês que leram os livros aí, vocês devem se lembrar. Então o que acontece? Eles vão lá e vão tirar o egoísmo dessas pessoas, digamos assim, por meio de ciências, e vamos retirar os genes do egoísmo e coisas do tipo. Essa parte do livro eu não engoli nem um pouco, tá? Vocês aí engoliram? Mas tá, então é por isso que existem essas facções, e aí você mora naquela facção que mais te apetece, certo? Mas aí o que acontece? Você nasceu ali naquela família que mora ali na abnegação. E aí um belo dia você faz 16 anos, porque é sempre assim. E tem uma explicação. A fórmula, né, das distopias e dos romances adolescentes vai conter sempre uma heroína ou um herói que tá ali nos 16, 17, 18. O que acontece aos 16 anos de idade? Aqui no Brasil você já é adulto o suficiente para votar. Nos Estados Unidos você já é adulto o suficiente para dirigir. Então os 16 anos é o início da independência do adolescente. É lógico que essas distopias todas vão colocar essa idade como o início do grande na vida desses personagens. É uma fórmula, aceite. Enfim, então tá. Aos 16 anos de idade você pode passar por um teste, né? Um teste X, eles vão inserir um soro ali em você que vai te dar umas alucinações muito loucas ali, você vai enfrentar seus medos, nananã, e dependendo de como você vai se sair, né, dessa simulação, você vai ter um resultado e aí vão te dizer direitinho qual é a facção que tem mais a ver com você, com a sua personalidade. Não é porque você nasceu na abnegação que você é obrigado a ficar lá o resto da vida. O que acontece com essa menina? Ela vai fazer o teste e aí, minha gente, que o resultado dela é um resultado diferente dos demais adolescentes, digamos assim. Ela tem um resultado em que ela poderia muito bem transitar ali em diversas facções. E isso não é bom. Veja só você. O bom mesmo é você ser um robozinho que só aperta parafuso, ou seja, o bom mesmo é você ser de uma facção apenas. Mas aí o que acontece? Ela é, então, o que o pessoal vai chamar de divergente. E aí o que acontece? A autora desse livro, as pessoas que pensaram nessas distopias adolescentes, elas vão pegar exatamente aquele adolescente que sente que não se encaixa em nenhum grupo. Ou seja, a esmagadora maioria dos adolescentes, é por isso que tem tanta gente que gosta desses livros. Enfim, então vamos lá. Você tem essa garota, então, que não se encaixa em nenhum grupo, ou que poderia se encaixar em vários, e ela é muito tímida, muito retraída, porque ela viveu a vida dela inteira na abnegação, eles não podem nem se olhar no espelho por mais de um minuto. Então tem uma coisa assim de, né, pegar vocês por um ponto assim chave dentro da sua formação ainda, que ainda não tá totalmente... Vocês sabem que aos 16 anos você ainda não tem a sua personalidade totalmente formada, você ainda não ouviu o suficiente sobre o mundo, você ainda não tem conhecimento do mundo suficiente, então aos 16 anos você tá ali achando que sabe de tudo, mas não sabe. É mais ou menos por esse caminho que esses autores vão. E aí o que acontece? A autora diz assim, ó, mas isso é legal, porque você é perigoso para o governo. Veja só você. Então, por exemplo, tem uma facção lá que consegue as informações das pessoas através de um soro da verdade. Esse soro não vai funcionar com você, porque você é divergente. E vai chegar um dado momento em que esses adolescentes que estão dentro dessas facções vão começar a perceber várias tramóias, várias coisas erradas que estão acontecendo ali, enfim, eles vão se rebelar. Assim, o que acontece se o mundo descobre que você é divergente? Você vai ser exilado, você não vai poder fazer parte de nenhuma facção, não vai poder voltar para casa dos seus pais que moram lá na facção X,
você vai se transformar então num pária da sociedade. Você vai ser um mendigo ou qualquer coisa do tipo, enfim, desonra. Desonra pra tu, pra tua vaca, pra tua família, aquela coisa, tá? Você é divergente. Você não serve pra ficar em nenhuma das facções. Só que, como eu já disse, não é bem assim. Eles sabem que eles são perigosos para o governo, etc. Então existe um grupinho ali de pessoas que são a favor dos divergentes, mesmo porque são familiares da menina, o rapaz que tá apaixonado por ela, que mais pra frente a gente vai descobrir que também é um divergente. E essa garota, então, que era a menininha retraída que veio da abnegação para a audácia, veja só você, e aí o filme é extremamente irritante, gente. Tá todo mundo lá, todas as facções bonitinhas ali, separadinhas e tal, aí chega o pessoal da audácia pulando. Tipo assim, sou audacioso, vou subir naquele poste, sabe? Isso é irritante. Mas tá, eu não gostei dos filmes, tá? Só pra deixar bem claro, eu gostei mais dos livros do que do filme. Então agora ela tá lá na audácia, tá aprendendo a lutar, a se defender, aquela coisa toda. E agora ela é a líder e tá lá confrontando os governantes e aquela coisa toda. E existe então uma grande representante desse governo, que é a Janine, que é interpretada pela Kate Winslet nos filmes. E ela decidiu então que vai ser uma boa ideia eliminar todos os divergentes. A partir então deste momento, a gente vai ter uma grande rebelião contra esse governo, que vai cair com a chegada de uma outra personagem, que todo mundo achou que já tinha morrido, etc. Enfim, ela tá lá ainda, firme e forte. E teoricamente ela vai ser a grande salvação da lavoura ali, né? Só que aí o que acontece? Ela mata a Janine, e a coisa toda passa então a se reorganizar. E aí, minha gente, a gente vai ver uma pequena mudança. E essa nova organização decide então que quem deve ser subjugado agora não são mais os divergentes, e sim o pessoal que faz parte dessas facções, porque eles são defeituosos. Faltam genes naquelas pessoas e coisas do tipo. Tanto é que mais pra frente, no último volume, a gente vai descobrir que o 4, né, que é o namoradinho da personagem principal, ele na verdade não é um divergente, ele tem uma anomalia X que faz com que ele manipule as suas simulações, etc. Então note você aí que este livro vai trazer muito da Revolução dos Bichos. Então você que já leu Revolução dos Bichos, você deve se lembrar que os bichos então se rebelam contra a tirania dos humanos. E aí o que acontece? Eles precisam se reorganizar, porque é isso que a gente faz, a gente se organiza em sociedade, certo? Então você tem lá um líder, que é aquele porco, que vai se transformar num tirano também, aí ele vai reorganizar ali os animais da forma que ele acha melhor. Ou seja, trocamos os 6 por meia dúzia. E aí tem aquela frase que vai permear o livro todo, né, que é aquela coisa do somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então note você aí que enquanto Hunger Games bebeu muito na fonte de 1984, que é do mesmo autor, também é um livro do George Orwell, a gente tem Divergente que vai beber muito na fonte de Revolução dos Bichos. Veja só você como foi criativa a Veronica Roth. Em Divergente você tinha aquela sociedade que aparentemente estava funcionando bem, né, ali com as facções, e agora você tem um outro governo que vai dizer assim, não, quem tá errado são eles, nós estamos certos, vamos subjugá-los. Aí entra a grande questão que os adultos fazem quando a gente olha para essas trilogias adolescentes. Por que eles estão lendo esses livros ao invés de ler A Revolução dos Bichos, que é um livro que tem, sei lá, 100 páginas. Eles preferem ler 3 volumes de 500 páginas, com uma história que vai trazer o pano de fundo exatamente igual ao da Revolução dos Bichos. Primeiro que, se você é um adulto crítico e etc., você vai ler livros adolescentes com um olhar de adulto e você vai encontrar um zilhão de problemas como este. Agora, se você fizer como eu geralmente faço, que é colocar a minha capinha de Tatiana aos 14 anos de idade, pegar esses livros pra ler, a gente pode até se divertir, que é o que aconteceu comigo no primeiro, de certa forma até o segundo, no terceiro já não deu, gente. No terceiro, não pude fazer nada por esse livro. O que acontece, gente? Alguém está dizendo pra vocês que vocês não têm capacidade de ler 1984 e a Revolução dos Bichos. Este alguém não sou eu, não é ninguém aqui de canal literário, não são seus professores, seus pais, não são. Quem tá fazendo isso é a mídia. É o departamento de marketing dessas editoras que entucham goela abaixo livros exatamente iguais, assim, só muda uma coisinha ou outra. Ah, aqui eles estão numa sociedade em que eles vão lutar até a morte pra ver quem vai ganhar. Aqui eles estão lutando pela sua sobrevivência, pra mostrar que eles são iguais a todos os outros. Logo ali eles estão lutando dentro de um labirinto pela sua... Entendeu? Você vai mudar o cenário, mas o grosso da história vai ser bem semelhante. E uma coisa que eu não aguento mais nesses livros adolescentes, e olha que eu não tenho preconceito literário, hein? Eu leio de tudo. Mas uma característica da fórmula de distopia adolescente e de qualquer outro livro YA é a questão da necessidade de haver um romance ali no meio.
Eu simplesmente não entendo porque vocês aceitam que todas essas histórias tragam um interesse amoroso como motivo para continuar lutando ali nas histórias. Por que tem que ter um casalzinho nessas histórias? O que isso aí vai acrescentar à luta pela ideologia? Aí, não contente com todos os 3 volumes, a autora ainda vai lá e me lança esse livro de contos, que na verdade não é um livro de contos. Você que já leu aquele livro 4, vai aparecer a capinha aqui do lado, você sabe que não é um livro de contos. Ele é um livro de cenas do que aconteceu em Divergente, contadas pelo rapaz, né, pelo 4. Até o momento em que ele conhece a mocinha, se apaixona pela mocinha. O que tem ali de diferentinho é que aquele livro vai contar pra gente, com mais detalhes, como foi a iniciação do garoto, como era a vida familiar do garoto, a partir do ponto de vista dele. Então, alguém disse isso pra mim no Instagram e eu concordo. Este é um livro para as meninas que são fãs do personagem masculino da história, do interesse amoroso da heroína da história. Ponto final. Ele não acrescenta absolutamente nada à história. A gente já sabia que ele tinha problema com o pai. A gente já sabia que a iniciação dele tinha sido com aquele cara X, que agora esqueci o nome, que tinha sido super complicada porque ele era de outra facção, quis mudar também. A história dele é bem parecida com a Tris nessa questão de escolha de facção. Não acrescenta absolutamente nada à história. Você pode pular este livro tranquilamente, minha gente. O que me irrita nesse livro é o selinho de 3 cenas exclusivas. É um outro livro. São mais, sei lá, 40 reais que você vai pagar nesse livro pra ler 3 cenas exclusivas. Que nem são tão exclusivas assim. Vocês juram que vocês não veem problema nisso? Outro problema seríssimo na escrita da autora vai gritar na sua cara quando você estiver lendo o 3º volume do livro, né, o Convergente. Porque ali ela resolve que ela quer fazer aquela coisa Crepúsculo, né? Deu certo com a Stephenie Meyer, vou usar também, olha a fórmula aí. Que é trocar o ponto de vista da história. Então ela vai colocar alguns capítulos sendo narrados pelo 4. Só que, gente, presta atenção, eu tô sem o livro aqui pra mostrar pra vocês. No livro, pega lá o livro que você vai ver. No livro tá escrito assim, ó, capítulo 4. Aí embaixo tá escrito o nome do personagem que está falando. Isso com certeza foi alguma coisa que algum editor dessa moça resolveu colocar ali, porque ela simplesmente não consegue mudar o tom. Ela simplesmente vai contar os capítulos da atriz e do rapaz com a mesma voz. Não muda nada. Se você esquecer de olhar embaixo do numerinho quem é que está falando, você vai achar que é a mesma personagem. A trilogia inteira foi contada pela atriz. E assim, e conversando com alunos meus que já leram esse livro, eles me disseram a mesma coisa. Tito, tinha hora que eu não conseguia distinguir quem é que estava falando, eu tinha que voltar lá no início do capítulo e ver quem era. É isso. Mal escrito. E é isso que acontece quando você tem uma história que você precisa esticar, você precisa ficar inventando moda aí, entendeu? E, aliás, moda que já tinha sido inventada pela Stephenie Meyer. Vocês lembram que o último volume do Crepúsculo era contado pelo Edward e pelo outro rapazinho, o lobisomem, que eu esqueci o nome. E aí esses livros acabam se transformando em colcha de retalhos de ideias tiradas de outros lugares e de outros autores que vieram antes. Vira uma coisa totalmente mal ajambrada que nem vocês aí, que gostam pra caramba do livro, engoliram, porque muita gente que gosta da trilogia me disse, o último livro é ruim. Temos um problema aí, não temos? Mas tá, além daquela pergunta que eu levantei, então já que todo mundo sabe que esses livros são baseados nas distopias antigas, por que as crianças não leem, as crianças, os adolescentes, por que eles não leem esses livros distópicos mais antigos ao invés de ler essas trilogias adolescentes? Conversando com os meus alunos e vendo os vídeos aqui na internet do pessoal que leu e que gostou pra caramba desses livros, enfim, o que eu entendo é que esses livros eles são atraentes para o adolescente. O que tem de atraente para um adolescente ler 1984? É um livro árido, pesado, duro, pontudo, sabe? E entenda você aí que eu não estou dizendo que nada disso é defeito, são qualidades do livro. É um livro que não vai passar a mão na sua cabecinha quando você estiver lendo. Vai te fazer pensar em 1000 coisas. Agora olha só, essa história de que ai, a linguagem é difícil, é balela. Não é pra você acreditar em ninguém que te disser isso. É pra você pegar esse livro e experimentar. Existem bibliotecas. Eu aposto que esse é um livro que você vai encontrar muito fácil em qualquer biblioteca, inclusive da sua escola, da sua faculdade. Pega, tenta ler o primeiro capítulo, você vai ver que não tem nada de absurdo, de difícil. Quem foi que disse pra vocês que esses livros são difíceis? Não é pra você acreditar nisso, certo? Muito bem. 1984 é um livro que deve ter, sei lá, 200 páginas. Por que não ler um livro de 200 páginas? Por que não ler a fonte, que você vai levar, sei lá, uma semana pra ler, e prefere ler trilogias que vão te levar, sei lá, depende do seu ritmo de leitura. Mas são livros de 500 páginas, com amorzinho no meio.
ainda por cima. Com reviravoltas que não vão acrescentar nada à história e, enfim, encheção de linguiça pra você ter livros gordos e grandes pra serem caros, pra você pagar e pra editora encher a burrinha de dinheiro. E aí você adulto deve estar pensando assim, ok, mas o que tem de atraente nesses livros para esses adolescentes? Tudo, meu bem. Você tem, como eu disse no início desse vídeo, você tem esses adolescentes aos 16 anos de idade, super independentes, fazendo suas próprias escolhas, não vivem mais com os pais, então eles estão ali lutando pela sua sobrevivência sozinhos. Isso é uma coisa, é uma fantasia, que deve passar pela cabeça da grande maioria, se não de todos os adolescentes por aí. Então quando você lê uma história dessa, você se relaciona. É o negócio do espelho, né? Você tá se vendo ali naquelas situações. Poxa, essa heroína aqui tem 16 anos, não tem, sei lá, 35 que o cara de 1984 tinha, entendeu? Os conflitos internos são muito semelhantes aos dos adolescentes. Ou seja, eu entendo porque esses livros fazem sucesso nessa faixa etária, eu entendo porque tem também muitos leitores mais velhos que gostam desse tipo de literatura, mas a gente encara, eu não sei vocês, eu encaro esses livros como literatura de entretenimento. Eu adoro ler um YAzinho de vez em quando, mas eu detesto ser feita de trouxa. Então tem muito livro YA aí que se basta em um volume, que tem 2 ou 3, mas que a história é bem amarradinha, mas tem muito livro que vai te chamar de trouxa o tempo todo, que vai te vender um quarto livro ali, um spin-off, vão te dizer assim, 3, é um livro de contos, que... A pessoa se aproveita da falta de informação do adolescente que não sabe direito o que é um conto. Isso eu acho sacanagem. Enfim, vamos encerrar esse vídeo. O último recado que eu tenho pra você aí que é muito fã de Divergente, de Hunger Games, e que é apaixonado, aquela coisa, vocês estão loucos pra ir ali nos comentários me xingar pra caramba. Leia criticamente. Não aceite com facilidade tudo aquilo que te empurram goela abaixo. E se você considera que os problemas desses livros são inferiores ao que ele te trouxe de bom, o que você gostou, o que você achou emocionante, etc., tá tudo bem. Se esses são os seus livros preferidos da vida, tudo bem também, mas você sabe que você não vai parar por aí, você ainda vai ler muito na sua vida, vai chegar um dia, assim, quando você já tiver, sei lá, a minha idade, em que você vai olhar pra sua trilogia de Divergente e vai falar assim, vou ler de novo. E talvez você se lembre desse meu vídeo. Então é isso, gente, vamos levar aqui um bate-papo tranquilo, né? Não vamos nos xingar, não adianta vocês virem aqui nos comentários me dizer assim, Tatiana, você não gostou dos livros porque você não entendeu, tá? E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça do joinha, de ajudar a compartilhar, um beijo grande pra todo mundo, até mais!